Olá, meu nome é Daniel. Eu venho trazer o Evangelho da Graça, mostrar o fundamento que é Cristo Jesus como nosso Salvador. Nós cremos que Cristo Jesus é Deus, ele se fez carne, veio na pessoa do Filho, morreu por nossos pecados, derramou o seu sangue para propiciação pelos nossos pecados, ou seja, agora os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Cristo. A gente não consegue apresentar para Deus os nossos pecados, mas somente o sangue do seu Filho. E isso concorda com o ressuscitamento de Jesus Cristo ao terceiro dia. Ele ressuscita para a nossa justificação, para confirmar que Deus aceitou o sacrifício dele. Assim nós temos acesso direto ao Pai. Nós não precisamos de intermediários, de homens que possam interceder por nós. Jesus Cristo é o nosso intercessor. Se a gente precisa de alguma coisa, falar com o Pai, a gente fala com o Pai, pede ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Então, eu vou ler a passagem aqui em 1 Corinto 3, a partir do 10, tá ok? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Bom, Paulo está falando aqui que ele, como sábio arquiteto, ele pôs o fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é Cristo. Fundamento que todo crente deve estar firmado nele é Cristo. Esse é o único fundamento que a gente tem na Bíblia para a gente estar arraigado, fundado. Devemos estar edificados nesse fundamento. Ou seja, como eu acabei de falar, que Cristo Jesus morreu por nós, derramou seu sangue para propiciação dos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia para confirmação, para que Deus aceitou o sacrifício. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós queremos que nós também vamos ressuscitar. Nem todos iremos morrer, como também está escrito que Cristo voltando agora, iremos que vão ser salvos, os que dormem em Cristo, que na verdade não dormem, né? Os que dormem são com Cristo em espírito, vão junto com nós, no abrir e fechar de olhos, se revestidos, receber o corpo espiritual, o corpo celestial. E isso concorda, isso é uma doutrina bíblica que muitos descartam, mas é a pura realidade da Bíblia. Ou seja, outra coisa, quando você acredita na Bíblia, você acredita na Bíblia como um todo, como ela sendo a palavra de Deus. Tem algumas denominações, algumas seitas aí que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, deixando margem para erro, para dizer isso é a palavra de Deus, isso não é a palavra de Deus. Ou seja, quem é o homem para poder falar o que é e o que não é? Já a palavra fala ao contrário, a palavra fala de si própria. Ela diz que a palavra de Deus é firme e fiel para poder corrigir, indagar, sabe? Ou você acredita na Bíblia ou não acredita. Se a pessoa não acredita na Bíblia, para mim, sinceramente, não tem como nem acreditar em Deus. Porque pode acreditar num Criador, mas no Deus da Bíblia não tem como se a pessoa não acreditar na Bíblia. Bom, e como eu já disse, o fundamento é Cristo. Vou ler de novo. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Ou seja, cada um edifica sobre ele. Como assim? Você tem que crer em Cristo Jesus como teu Salvador. Esse é o fundamento. Está posto, você edifica sobre ele. Começa por aí. Se você começar a sua construção em qualquer outro lugar, sem ser em cima desse fundamento, não é válido. Nem conta como sendo obra de Deus. Simplesmente não tem fundamento. Se a chuva vir, leva a casa, que ela não tem fundamento.
Se ventar, a casa cai porque não tem fundamento. Ou seja, se você falar que você precisa fazer algo para conseguir ter salvação, que você precisa de um pinguinho só de obra para ter salvação, se você precisa fazer algo para manter ou para se manter, para ter ou para se manter salvo, então você está aniquilando o sacrifício de Cristo. Então você está edificando alguma obra fora do fundamento, que o fundamento é um só, é Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ponto. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, como eu falava, esse capítulo, esse versículo ali agora, ele enfatiza que não pode colocar outro fundamento além de Jesus Cristo. Ah, mas não pode colocar outro fundamento, ponto final. Não ter, se algum pastor ou algum missionário, alguma coisa, vier falar, não, tem que ter obra, ele é mentiroso. Mentiroso. Entendeu? Ele quer tirar a certeza da tua salvação. Se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Compreende? Não entra em juízo. Já passou da morte para a vida. E esse alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo prova qual seja a obra de cada um. Aqui está dizendo que a gente vai edificar um edifício em cima do fundamento, que é Cristo Jesus. Não tem outro fundamento. Aqui, então, ele está falando o quê? De pessoas salvas. Entendeu? Aqui, uma pessoa aqui nessa posição é salva. Uma pessoa que edificou em cima desse fundamento, ela não tem o risco de perder a salvação. Ela já edificou em cima do fundamento. Agora, vem a parte que ele fala que cada um vai edificar a sua casa, seja uma obra feita de ouro, prata, de pedras preciosas, ouro, prata, madeira, feno. A obra de cada um será revelada no dia do Senhor Jesus Cristo, como que pelo fogo. Fogo, a palavra fogo quer dizer juízo, significa juízo. Ou seja, o juízo de Deus é bem claro. Todo pecador merece ir para o inferno. Acabou, ponto. Mas o juízo de Deus, ele é justo. E ele arrumou alguém para morrer no nosso lugar. Então, quando você entende que Jesus já morreu no nosso lugar, já pagou nossa dívida, então entra aquela passagem que fala: quem crê em Jesus não entra em juízo. Ou seja, você não entra em juízo, porque Jesus já pagou por você. Você crê. E a fé, essa fé que você tem que Jesus morreu por você, ela te livra desse julgamento. Porque um inocente já morreu no seu lugar. Então, você não tem mais que pagar essa dívida. E muitas vezes os homens falam, não, tem que ter obra, não, tem que fazer aquilo. Pegam, acho que é Tiago, e falam, não, a fé sem obras, ela é morta. Ali é uma conversação ali horizontal, de homem para homem. A salvação é vertical, é lá de cima para baixo. Ela vem assim, ela é de Deus para o homem, e não do homem para Deus, e não do homem para o homem. Quando a gente entende, tens tu fé?
eu tenho obra. Me mostra as tuas obras sem a tua fé. Que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a gente entende que é uma conversação para mim saber quem é meu irmão verdadeiramente. Um irmão em Cristo, para me dar destra em comunhão, ele tem que andar como um servo de Deus. Ou seja, eu tenho que ver nele obras que mostrem que ele é um servo de Deus. Mas isso não quer dizer realmente que ele é um servo de Deus. Ah, como assim? Um servo não é servo de Deus? Existe uma palavra chamada joio, que está no meio do trigo. E Deus fala que é necessário que o joio fique no meio do trigo até a hora da ceifa. Então, vai sempre ter joio no meio da cristandade. No meio da cristandade, no meio dos cristãos verdadeiros, que estão fundados em cima desse fundamento que é Cristo Jesus, esses são os verdadeiros. Os joios não estão fundados no fundamento que é Cristo Jesus. Que é, uma vez que creu em Cristo Jesus como tendo morrido no seu pecado, pagando o seu pecado com o sangue dele, Jesus, e Jesus ressuscitou para a nossa confirmação perante Deus, que ele aceitou o sacrifício, sabemos então agora que nós já temos agora, nesse momento, a vida eterna. Só esperamos ou a nossa morte para estar com Cristo, ou melhor ainda, a volta de Cristo para poder reinarmos junto com Ele, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa luz. Quando entendemos que nós temos que ser dependentes dele, nós aceitamos a dependência de Cristo, nós nos sentimos vivamente, sabe, mais vivo que nunca. Por mais que tenhamos que ser contristados com algumas provações aqui na Terra, como diz o Evangelho, as epístolas, as cartas, aliás, nós devemos ser provados, devemos ser, mas isso tudo é para aprimoramento da obra de Deus. Vamos lá, da continuação. Se a obra que alguém edificar nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Ou seja, se a obra da pessoa for uma obra que não se queime, não se deteriore, vamos dizer, um cara fez de pedras preciosas. Pedras preciosas não se queimam fácil com fogo. O ouro, mas pode dar uma derretidinha. A prata, aí a madeira, já, dependendo, já queima, mas já fica um carvãozinho. A palha vai sumir tudo, vai ficar só cinzas. Ou seja, a pessoa tem uma obra e a obra dessa pessoa estava construída, não estava muito boa e não vai receber galardão, tipo, não ficou com nada, não para receber uma premiação. Entenda que galardão e coroa da vida eterna, coroa da salvação são premiações, tá ok? É um outro julgamento fora a parte, o julgamento dos salvos, que nós salvos teremos que prestar conta de tudo o que fizemos, também para com Cristo, desde quando nascemos até quando morremos, porque a palavra de Deus assim fala, que todos nós prestaremos conta dos nossos corpos, ponto final, de todos os nossos atos. Então, não, a gente não entra naquele julgamento de lavração de sentença de Apocalipse, aonde uma pessoa sai dali totalmente condenada. A pessoa está condenada, vai ali só para receber sentença. Aquele tribunal não, que já fala a palavra, não entra em juízo, ou seja, não vai ser julgado ali naquele tribunal. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui entra uma parte muito importante, que, como eu disse, que quem, ao sobrar alguma coisa, tiver uma obra genuína, fundada em Cristo,
receberá galardão. E o que não tiver, ele receberá o juízo de Deus, que ele não tem nada. Mas Deus é justo e o fogo é juízo. Ou seja, o fogo tem que fulminar o pecador. Mas Cristo morreu no lugar do pecador. Então, ele não vai prestar conta daquele pecado como os que vão se perder. Porque ele não vai nem estar naquele tribunal de Apocalipse. Mas ele sofrerá o quê? O juízo. Qual é o juízo? Creu em Cristo Jesus como seu Salvador e será salvo. Foi salvo. Vai ser salvo. Esse é o juízo de Deus. A justiça de Deus é mediante a esse juízo. Observa, quem crê em Jesus não entra em pecado, já passou da morte para a vida. Deus não é dois papos, Deus não é tratante. Deus, ele deixa bem claro que quem crê no Filho dele não é julgado. Quem crê no Filho dele não é julgado. Não é julgado. Já passou da morte para a vida. Não corre risco de perder a salvação. A vontade do Pai é que eu não perca nenhum de todos quanto Ele me deu. Entende? Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai. Do Pai. Não tem como arrebatar uma ovelha. Meu Pai que mais deu é maior que todos. Ou seja, nem você mesmo. Você é alguém, não é? Alguém, você? Então nem você pode voltar atrás, uma vez que creu em Cristo Jesus como sendo seu Salvador, não importa o rumo que tome a sua vida. Se você perder a salvação, é porque você nunca ganhou, é porque você nunca realmente creu em Jesus como sendo o seu Salvador. Compreende? Uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, a maioria desses pastores de prosperidade, sabe? Eles não, a pessoa pode perder a salvação, querem pôr em dúvidas no seu coração, querem pôr desconfiança na sua mente. Só pensa o seguinte, você vai acreditar em quem? Nesses homens ou na palavra de Deus? Na palavra que o próprio Cristo fala, que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai. Ponto. Ele fala que quem crê nele tem a vida eterna. Compreende? Se você crê, você é das ovelhas do Senhor, como está escrito. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Eu as conheço. E agora, se você não crê, vós não credes porque não são das minhas ovelhas. Aí é triste. Mas se você ainda não crê, dá tempo de passar a crer. Crê em Jesus Cristo, peça a Ele força para você poder entender o Evangelho, que basta crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que... Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Bom, esse versículo aqui, ele confirma muito uma palavra que fala que se vós não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Se não tem o Espírito Santo de Deus, não é dele. Ou seja, quando a gente passa a crer em Jesus Cristo como sendo nosso Salvador, somos na hora, automaticamente, somos que selados pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo nos é dado para sempre. Não perdemos o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é como se fosse... você faz uma reserva e aí você já pagou o hotel e tal, e chega aquele papelzinho que vai confirmar que é você, que você pagou o hotel e já está tudo reservado. Então, é somente isso. O Espírito Santo, ele é a confirmação de que você tem uma vaga, você comprou, você não, né? Cristo comprou para você
uma vaga no céu, porque o único que pode pagar preço tão caro que a salvação, o céu, o preço do céu para chegar no céu é muito caro. Não tem como um homem pagar, porque o preço é sangue e é sangue de um inocente. Não é falando de um bebê não, porque um bebê já nasce pecador, tá bom? É de alguém que tem a natureza igual a de Cristo, natureza divina, que não possui pecado algum. Cristo Jesus não possui nenhum pecado. Ou seja, um sem pecado se fez pecado por nós, morreu nos nossos pecados. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então aqui ele está falando, vou repetir novamente. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, nós somos santos, mas não por nossa vontade que a gente tenha feito alguma coisa para ficar sendo santo. Somos santos porque Deus deu o Filho dele, que é santo. E se o Espírito, que provém de Deus, habita em nós, isso nos faz santo. Não é que isso nos dá liberdade para podermos pecar e andarmos como queremos. Mas agora temos a mente do Senhor. Sabemos o que é certo e o que é errado. Sabemos diferenciar o mal. E quando fazemos alguma coisa que não convém, por mais que não estejamos, não sabemos algumas doutrinas, algumas coisas da Bíblia, mas nos sentimos mal, nos constrange. E normalmente a melhor maneira de saber é orando a Deus, é pedindo-lhe comunhão e sempre estar lendo a palavra. A palavra nos indica, nos aconselha. E assim, eu gosto muito de falar para um novo convertido da prioridade. Ele pode ler a Bíblia toda, não só pode, como deve, mas principalmente as cartas e as epístolas, que elas sentem um fundamento diretamente para a igreja. Ou seja, a doutrina da igreja está toda nas cartas e nas epístolas. No Antigo Testamento não tem nada assim para a igreja. Não existia igreja. A igreja é um mistério que estava em oculto e só depois vinha a ser revelada. Então, sempre a gente deve ler. E como eu disse, aqui a palavra está falando, se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, edifício onde o Espírito Santo habita, nosso corpo de carne, o Senhor nos destruirá. Como assim, Léo? Então pode perder a salvação, sim. O Senhor vai nos destruir o templo, não a sua alma, não o espírito. Você não perde salvação. Observa. Se depois leiam com calma vou até dar uma lida aqui rapidinho. Já está aqui na mão mesmo. Vou ler aqui só o versículo 5 de Coríntios 5. Para vós envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios. Peraí, acho que tudo tá errado. Desculpa, passei 2 páginas. Aqui, pronto. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus. Então, nós conseguimos ver aqui que a pessoa destruir o templo do Espírito Santo, ela pode ter até o seu corpo destruído. Como assim? Ela ser cortada como testemunho aqui na terra. Aqui em Coríntios 5, 1 Coríntios 5, o apóstolo está falando de um jovem irmão. Vou falar até irmão porque ele é irmão, independente de ele estar em pecado ou não. O que acontece? Ele estava tendo um caso com a madrasta dele.
E Paulo pega e fala que era para eles se envergonharem, eles não estavam nem aí. E fala para cortar o testemunho dele com eles. Ele não é para ser mais membro do testemunho da igreja. Então, é para ser tirado dentre eles, do meio deles. Era para eles pararem de falar com ele, tudo isso. Porque ele estava dando um mau testemunho de Cristo, o que morreu por ele. Então, Paulo pega e fala e decreta. Paulo tinha essa autoridade porque ele era apóstolo, tá ok? Eu não sou apóstolo não, tá? Só meu nome. Então, ele decretou que aquele irmão fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, para que fosse salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós conseguimos entender que se a pessoa anda com o seu templo, o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, de qualquer maneira, ele pode sofrer detrimento, ou que pode sofrer um corte, pode sofrer um exemplo muito grande que eu vou dar disso, o Daniel que vos fala aqui, que sofreu um AVC da vontade de Deus. Estou fazendo fisioterapia, louvado seja Deus. Se eu vou voltar a ficar 100%, se eu voltar a ficar bom, isso não importa. Estou muito feliz porque o meu Senhor ainda quer o meu testemunho aqui nessa terra. Mas para mim seria muito bom estar com ele, mas eu chegaria na casa do Pai envergonhado se eu saísse daqui do jeito que eu estava. Eu estava em pecado imoral, em pecado de moralidade. Eu estava comprometendo a minha moralidade do meu templo, do templo de Deus, que é o meu corpo. Então, a partir desse momento que Deus tratou comigo, que eu tive AVC, eu sabia que eu tinha cometido alguma coisa errada, eu sabia que eu estava em erro, e o Senhor me permaneceu em vida. Então ele quer o meu testemunho, e eu vou fazer isso pelo meu Senhor. Entendeu? Eu não vou fazer para receber salvação. Se eu tenho que fazer isso para receber salvação. Não. Eu faço isso porque o Senhor se sacrificou por mim, derramou o seu sangue por mim. E isso me constrange de uma tal maneira, e eu saber que eu posso fazer coisas horríveis, como, sabe, não tá certo. E todo tempo eu sei que tudo que nós passamos aqui na Terra é da vontade de Deus, e Deus sabe como agir com cada um de nós. Meu filho mais velho, de 16 anos, tem diabetes desde os 12. Ele descobriu diabetes tipo 1. Ele pergunta às vezes, eu filho, se Papai do Céu permitiu, algum motivo tem, o porquê ele tem, ele sabe. E, assim, por mais que ele não saiba o motivo que Deus colocou uma diabetes nele, ele é conformado com isso, sabendo que tudo é permissão de Deus, é obra de Deus. Deus trabalha nas coisas que a gente não consegue ver, não consegue entender. As coisas de Deus são maravilhosas. A gente muitas vezes acha que está dando alguma coisa errada. Nada dá errado na obra de Deus. Tudo caminha perfeitamente, é perfeito. Observa, Jó, quando ele começou a passar por tudo aquilo, Jó em nenhum momento sabia o motivo. Jó só ficou sabendo do porquê de tudo aquilo. Eu creio que só quando ele morreu, que ele foi estar com o Senhor lá no céu, e o Senhor com certeza deve ter chegado para ele e contado o que aconteceu para ele ter passado por tudo aquilo. Então entenda que as coisas de Deus são sublimes, as coisas de Deus são perfeitas. Ninguém faz nada tão perfeito quanto Deus. O que Deus faz tem a perfeição. É magnífico, é belo. Crie em Jesus Cristo para poder você ter também certeza da sua salvação. Ainda hoje, já agora, basta crer em Jesus. Quem crê em Jesus não entra em juízo. Quem crê em Jesus não é condenado. Já passou da morte para a vida. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do meu Pai.
Meu Pai que mais deu é maior que todos. Então, você tem a certeza da salvação. Amém? Tá bom? Fica com Deus, leia a palavra. Eu vou estar orando aqui para Deus entrar nos vossos corações e dar entendimento dessa palavra, que a graça de Deus abroche, desabroche, amadureça nesse coração. Amém.